Olá, pessoal. Então, eu vou dar continuidade à nossa retomada de conteúdo, né? Continuando com as transformações trigonométricas. Hoje eu vou falar do arco duplo, ok? Seno de 2A, cosseno de 2A. E vou falar também da transformação de arcos de adição em produto, ok? Adição e subtração em produto. Então, vejamos aqui. Vou começar com os arcos duplos, ok? Então, vamos começar aqui com arco duplo, seno de 2A. Bom, para calcular o seno de 2A, eu posso encarar seno de 2A como sendo o seno de A mais A. E aí eu conheço uma fórmula para adição de arcos. A fórmula que conheço para adição de arcos é o seno de A vezes o cosseno de A, mais... Aí eu mudo, né? Mas como eles são iguais, vai dar a mesma coisa. Então, eu tenho dois termos aqui que representam um produto, mas que eles são iguais ao seno de A, cosseno de A, cosseno de A, seno de A. São dois valores iguais. Então, eu posso escrever isso como sendo 2 vezes o seno de A. Então, a fórmula para seno de 2A é seno de 2A é igual a seno de A, tem um 2 aqui na frente, né? 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Por exemplo, se eu tiver seno de x igual a 0,8, certo? Calcule seno 2x. Então, eu preciso calcular o seno de 2x. Pela fórmula do arco metade, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que fazer seno de 2x igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Bom, o seno de x eu sei quanto é que vale. Vale 0,8. Eu não tenho o cosseno de x. Então, para eu responder isso daqui, eu vou precisar saber quanto é que vale o cosseno de x. Logo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular cosseno de x. E nesse caso aqui, para calcular o cosseno de x, eu vou ter que recorrer à relação fundamental. A relação fundamental nos diz que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O valor do seno de x eu sei, é 0,8. Então, 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui, claro, né? Considere x do primeiro quadrante. Então, 0,8 ao quadrado é 0,64, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Passando 0,64 para o outro lado, eu vou ter cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 0,64, né? Isso aqui a gente viu no início do ano. Cosseno ao quadrado de x é igual a 0,36. Como está no primeiro quadrante, eu vou ter que considerar os resultados positivos. Então, o cosseno de x é igual a raiz de 0,36 e a raiz de 0,36 é 0,6. Esse é o valor do cosseno de x. Agora que eu sei quanto vale o cosseno de x, eu posso calcular a... Agora que eu sei quanto vale o cosseno de x, eu posso calcular o valor do seno de 2x. Seno de 2x é 2 vezes o seno de x que eu tenho, vezes o cosseno de x que eu acabei de encontrar. Então, seno de 2x é igual a 2 vezes o 0,8 vezes o 0,6. Então, o seno de 2x será 2 vezes 0,8. Aliás,
0,8 vezes 0,6 é 0,48. Vezes 2 é 0,96. Ok? Então, a gente tem uma fórmula pro arco duplo, né? Para seno, mas a gente também tem para cosseno. Se eu tivesse o cosseno de 2x, vou botar aqui como A de 2A, e eu tiver que recorrer à adição de arcos, o que eu vou ter é cosseno de A mais A. Ok? Bom, aplicando na fórmula do cosseno, a gente vai ter o cosseno de A vezes o cosseno de A, né? São iguais, menos o seno de A vezes o seno de A. Isso aqui é de acordo com a fórmula do cosseno de A mais B que a gente viu na aula passada, tá? No segundo vídeo, no vídeo anterior a esse, tá certo? Então, vejamos. O cosseno de A vezes o cosseno de A menos o seno de A vezes o seno de A. Continuando aqui, a gente vai ter cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, essa é a fórmula para o cosseno de 2A. O cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Por exemplo, se eu tiver, seja cosseno de A, certo? Igual a 2/5, calcule cosseno de 2A, né? A pertencente ao primeiro quadrante. Para eu calcular o cosseno de 2A, seguindo a fórmula, eu teria que ter cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Bom, o enunciado do exemplo só deu o cosseno de A, então vou ter que usar a relação fundamental para calcular o cosseno ao quadrado de A. Logo, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. O seno de A eu não tenho e o cosseno de A vale 2/5. Então, o que eu vou ter aqui é seno ao quadrado de A é igual a 1 menos 2 ao quadrado é 4 e 5 ao quadrado é 25. Daqui, teremos que seno ao quadrado de A é igual a, tirando o MMC, 25 menos 4 vai dar 21. Então, o seno ao quadrado de A é igual a 21 sobre 25. Eu vou tirar a raiz? Não, não vou tirar a raiz porque lá na fórmula ele está ao quadrado. Para a fórmula, o que eu preciso é do seno ao quadrado. E eu já sei quanto é que o seno ao quadrado vale. O seno ao quadrado vale 21 sobre 25. Agora que eu sei o seno, eu já posso responder a questão. Então, o meu cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, o cosseno de 2A será o cosseno ao quadrado de A. O cosseno de A é 2/5. 2/5 ao quadrado. Vou fazer isso aqui. 2/5 ao quadrado menos o seno ao quadrado de A, que dá 21 sobre 25. 2 ao quadrado é 4 e 5 ao quadrado é 25. Como os denominadores são os mesmos, então eu só faço subtrair a parte de cima. 4 menos 21 vai dar menos 17 sobre 25.
Então, o cosseno de 2A é menos 17 sobre 25. Bom, uma observação aqui interessante para a fórmula do arco duplo para o cosseno de 2A. Olha, eu tenho que cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. E eu sei que o 1 é igual a seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A. Ok? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma adição aqui, como se fosse um sistema de equação. Vou desfazer isso. Eu posso fazer aqui uma adição, como se fosse um sistema de equação, onde eu posso cancelar o seno ao quadrado com o seno ao quadrado. Então, eu vou ter cosseno de 2A mais 1 é igual a 2 cosseno ao quadrado de A. E aí, eu posso passar o cosseno de 2A para o outro lado. Aliás, o 1 para o outro lado. Eu vou ter cosseno de 2A é igual a 2 cosseno ao quadrado de A, né? Eu somei esses dois aqui, menos 1. Essa é uma outra fórmula da gente calcular o cosseno de 2A. Ou seja, dá para encontrar o cosseno de 2A tendo em mãos somente o valor do cosseno, ok? Vamos ver aqui, então, mais uma consequência dessa fórmula que eu coloquei. Veja só. Bom, se eu posso escrever dessa forma, então daria para escrever cosseno ao quadrado de A assim. Se cosseno de 2A é igual a 2 cosseno ao quadrado de A, certo? Menos 1. Se eu passar para cá, eu vou ter cosseno de 2A mais 1 é 2 cosseno ao quadrado de A. Ok? Daí, eu vou ter 2 cosseno ao quadrado de A é igual a cosseno de 2A mais 1. Só fiz inverter aqui. Passando 2 para o outro lado, cosseno ao quadrado de A é cosseno de 2A mais 1 sobre 2. E aí, se eu tirar a raiz, eu vou ter o cosseno de A igual a mais ou menos a raiz quadrada de cosseno de 2A mais 1 sobre 2. Isso daqui é o que a gente chama de arco metade. Veja, A é a metade de 2A. Então, essa aqui é a fórmula para o arco metade. Vou botar aqui o carregador. Então, essa é a fórmula para arco metade. Logo, a gente poderia trabalhar com a fração de metade. Para a gente não ficar com A e com 2A, a gente poderia escrever da seguinte forma. Se eu quiser calcular o cosseno de A sobre 2, o que é que eu preciso? Eu posso utilizar essa fórmula aqui. Se com A eu obtive o 2A, com A sobre 2 eu vou obter o A. Certo? Ao invés de ficar 2A, o dobro de A sobre 2 é A. Então, cosseno de A mais 1 sobre 2. Ok? Então,
a nossa aula vai ficando por aqui, pessoal. A gente vai falar depois de identidades trigonométricas e para vocês conseguirem compreender as identidades trigonométricas, né? Como que a gente verifica as identidades trigonométricas, vocês precisam saber bem essas fórmulas que a gente trabalhou, tanto para adição de arcos, como para arcos duplos, como para arco metade, o básico do círculo trigonométrico, que eu já venho revisando com vocês. A partir da próxima aula, eu não faço mais a retomada de conteúdo, eu dou início às identidades trigonométricas e a gente fecha todo o assunto de trigonometria no círculo, certo? Então é isso, a nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.